Livros capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Mais uma vez, o povo se levantou contra Moisés e contra a sua autoridade espiritual. Capítulo 16, verso 1 diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Bem, aqui é o seguinte, mais uma vez, uma rebelião se levanta contra Moisés. Dessa vez, você percebe bem, fala de um homem chamado Corá. Ele era da tribo de Coate, então ele era coatita, automaticamente era levita. E ele tomou consigo 2 homens, Datã e Abirão, que eram filhos de Ruben. Moral da história: esse homem aqui chamado Corá, ele por ser coatita, levita, coatita, ele se acha no direito de exercer o ministério sacerdotal. Mas Deus já tinha separado a linhagem à casa de Arão, de forma que para ser sacerdote deveria ser levita, certo? Deveria ser coatita, mas deveria ser araonita, ou seja, da linhagem de Arão. Porém, Corá, ele levanta o motim, ele se apega a 2 homens da tribo de Ruben, e não é por acaso, porque Ruben é a tribo mais antiga. Ruben era o primogênito, que na verdade perdeu a primogenitura para José, que foi distribuído para as tribos de Manassés e Efraim. Então ele pega 2 homens de Ruben, com certeza por serem primogênitos, e ainda levanta mais 250 homens, aqui diz dos maiorais da congregação. Então na verdade o Corá, ele planejou uma baita de uma rebelião contra Moisés, que se justificava no fato dele ser levita coatita, que não era suficiente, e outros 2 homens que eram rubenitas, que na verdade seriam primogênitos, e mais 250 maiorais do povo, fazendo com que toda a congregação se levantasse contra Moisés. Veja no versículo 3: E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Qual é o questionamento deles, ou dele também principalmente? Ele está questionando o fato de Moisés estar à frente do povo e de Arão estar à frente do sacerdócio. Ele está dizendo: todo Israel é santo, todo o povo de Deus é santo. Então isso não está certo não, Moisés. Quem foi que disse que vocês são os maiorais? Aí o problema vai tomar vultos maiores agora, no versículo de número 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, quer dizer, o seu ajuntamento, o seu povo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, seu povo, seu ajuntamento, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, ou seja, o separado. Paste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Vamos compreender. Corá, ele se levantou na presunção de ser levita coatita. Moisés, quando sente aquela situação, ele lança com o rosto em terra, quer dizer, ele já caiu intercedendo, porque ele sabia que a ira de Deus se levantaria contra aquela situação. O que o Moisés falou para ele? Olha, amanhã nós vamos fazer o seguinte: eu vou estar de um lado, você vai estar do outro com o teu povo.
Então prepara incenso, prepara o incensário, e Deus vai mostrar quem é o povo dele, o povo santo. Só que do versículo 8 em diante, o Moisés ele dá uma recuada e ele alerta a casa de Corá. Ele está falando, gente, será que vocês não entenderam? Já é um privilégio ter sido separado para a linhagem levítica, para ser a tribo sacerdotal. Será que vocês ainda querem chegar mais ao sacerdócio, que é algo restrito? É uma interrogação. Veja no 11. Pelo que tu e toda a congregação, congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Olha só, ele diz claramente, gente, vocês estão completamente equivocados. Vocês estão cometendo uma loucura, porque tu e toda a tua congregação estão congregados, quer dizer, não contra nós, mas contra o Senhor. E Arão, que é ele, olha só a pergunta, que é ele que murmuraste contra ele, quer dizer, quem é o Arão? O Arão não é ninguém, ele simplesmente obedece às ordens de Deus. 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos, porque o Moisés quer quebrar o problema ali na junta, né? Porque você sabe que o Corá, ele era da tribo de Levi, mas na verdade Datã e Abirão eram rubenitas. Então Moisés falou, filhos de Ruben, cheguem para conversar. Eles falaram, não subiremos. Aí ele fala assim, porventura é pouco que nos fizeste subir a uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós. Tipo assim, não é pouco, Moisés, tirou a gente do Egito, da casa boa, traz para cá para matar no deserto de fome e de sede. Olha só, você está louco, Moisés, é isso que ele quer dizer aqui. E agora você ainda quer ser senhor sobre nós? 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança, tipo você prometeu e não deu. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. A interrogação, porventura arrancarás os olhos a esses homens, ele quer dizer na verdade o seguinte, você vai arrancar os olhos para que eles não vejam que você errou? Ou outra tradução possível, você pensa que esses homens são cegos? Ou queres ainda nos fazer cegos? Então é melhor nos arrancar os olhos. Isso aqui é uma afronta contra o ministério de Moisés, porque na verdade eles estão dizendo, declarando que o Moisés enganou a todos, levou para o deserto com pretexto, e esse pretexto não está acontecendo, não tem planejamento. Ele quer dizer, você errou, Moisés, você enganou, não subiremos. Ou então arranca os olhos dos homens para que não vejam a besteira que você fez, mais ou menos isso. 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E o Moisés aqui, como nós costumamos dizer, saiu da graça. Por quê? Ele virou para Deus e falou, Deus, não aceita a oração desse cidadão não. Não aceita não, porque eu não roubei nada deles, não peguei um boi sequer, um jumento, não peguei nada deles. E eles estão afrontando diretamente. Então ele falou assim, amanhã de manhã, vocês de um lado, Arão do outro lado. 17. E tomai cada um o seu incensário, e neles põe de incenso. E trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Vamos lá. Então, na verdade, aqui é o seguinte. No dia seguinte, pela manhã, Moisés e Arão de um lado, a congregação de Coré, Datã e Abirão de outro. Aqui no versículo 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor, a nuvem que desceu sobre a tenda da congregação. 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Deus queria exterminar imediatamente. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, ou seja, Deus que tem poder sobre todos os seres, sobre o espírito de todos os homens. Pecará um só homem, indignar-te-ás tu também contra toda esta congregação?
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. O Moisés intercede para que Deus não exterminasse todo o povo de Israel. Então ele falou: Moisés, manda sair esse pessoal daí de perto do Coré, Datã e Abirão, porque na verdade eu vou exterminar eles. Então os outros saiam de perto deles. Mas com certeza ele iria fazer isso. 25. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, que são os representantes. E na ocasião aqui também, eles eram o quê? Eles eram homens capacitados por Deus para levarem o peso junto com Moisés, lembra? 26. E falou a congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Tipo, sai de perto deles, não toquem nada deles, porque eles vão sofrer um dano grave. Quem estiver junto deles vai dançar também. 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Olha, toda a família pagava o pato junto, hein? Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Veja bem, Moisés sabe que toda a casa de Corá, Datã e Abirão, eles vão perecer. Então, na verdade, ele está dizendo assim: cheguem a mim, homens. Ele fala aqui, né? Se eles morrerem de morte natural, mas eles irão morrer, Deus não me enviou. Mas ele diz no 30, mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Veja, Moisés diz: se eles morrerem de forma natural, como morrem todos os homens, então eu não fui chamado por Deus. Olha que já seria uma coisa grande, hein? Se eles simplesmente morressem de forma natural, Moisés estaria dizendo que mesmo assim ele poderia ser julgado como não sendo uma pessoa chamada por Deus. Mas, na verdade, quando ele coloca no versículo 30, ele diz: mas se Deus cria uma coisa nova, e ele já cria sugestão, ele diz assim: se por acaso a terra abrir a boca e tragá-los vivos, aí vamos lá. Ou Moisés falou isso inspirado, porque Deus falou que ele iria fazer isso, ou Moisés, na verdade, estava tendo uma sugestão e Deus optou pela sugestão de Moisés. Essas duas situações ficam aqui embutidas no texto, né? Estão inferidas no texto. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é que Moisés sabia que eles morreriam e que se eles morressem de forma natural, era o mínimo. Mas se fosse uma coisa extraordinária, realmente, ele sugeriu e aconteceu. Veja no 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Deles que, no caso, Coré, Datã e Abirão. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Quando fala toda a sua casa, não é propriamente somente a casa em si, mas a casa, todos os da sua genealogia, da sua vida, até porque eles habitavam em tendas, né? A expressão casa aqui quer dizer todas as posses deles, todos aqueles parentes deles, todos os familiares deles, e etc. Aí diz assim no versículo 33: e eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Veja, a terra abriu o buraco, engoliu a todos, e depois a terra voltou a fechar. Imagina isso. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Eles ficaram com medo. Eles viram o buraco abrir, eles desceram, depois fechou, perna para que te quero. Saíram todos correndo com o medo de que acontecesse a mesma coisa, mas Deus não faria, somente com Coré, Datã e Abirão.
Veja aqui no versículo de número 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiram do clamor. Não, 34 não, já foi 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Porque eles tinham separado 250 homens com incensários nas mãos. Agora o detalhe, aonde eles conseguiriam 250 incensários tão rapidamente? Isso aqui nos traz a ideia de que eles já planejaram isso muito antes, tanto é que eles tinham até feito uma quantidade a mais de incensários. Se bem que os incensários foram feitos, você sabe, por Bezaleel e Aholiabe, todo o material foi feito por eles. Mas esses daqui forjaram 250 incensários. Isso quer dizer que já tinha sido algo orquestrado, uma medida planejada com antecedência, muita antecedência, para que eles não conseguiriam fazer em uma noite 250 incensários. E nem muito menos o incenso para queimar. Então já tinham transgredido, porque eles tinham feito réplicas daquilo que era sagrado, que só pertencia ao tabernáculo e à manutenção dos sacerdotes. O que aconteceu? Saiu o fogo de Deus e consumiu os 250. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio. O incêndio é o fogo, né? E espalhe o fogo longe, porque santos são. Por que santos? Porque teve contato com o fogo de Deus, com a presença de Deus. Como Deus é fogo, e ele teve contato com aqueles cadáveres, eles estão santificados, deveriam ser separados do contato do povo. 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Então, o metal dos incensários, que na verdade, o metal dos incensários, eles estavam também santificados. O que aconteceu? Deus falou para Moisés: Moisés, faz folhas, quer dizer, estica, bate e faz folhas, e coloca essas folhas dentro do tabernáculo para memorial. Isso quer dizer o quê? Para que Israel tivesse uma memória da transgressão e que soubesse que somente Arão foi chamado para o sacerdócio. Aí diz aqui ainda no versículo de número 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés, e não seja como Corá e sua congregação. Qual é a questão aqui? Falou: olha, bota lá as folhas de metal, memória para os filhos de Israel, ninguém pode meter a mão no sacerdócio, senão perecerão como a casa de Corá. E veja, Corá era coatita e levita, mas não era araonita, nem tampouco sacerdócio. Versículo 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. De novo no outro dia, murmuração, acusando Moisés de ter matado a todos aqueles homens, a todos aqueles homens. E Moisés sabia que ia acontecer outra desgraça. Olha no 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Aí Deus já vinha novamente para exterminar aquele povo. E o Moisés olhou e viu que a nuvem descia, a glória do Senhor descia. Moisés e Arão seriam linchados ali por aquele povo. Versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento, instantaneamente. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, quer dizer, coloca incenso no incensário, e vai depressa a congregação, vai correndo, Arão, e faz expiação por eles. Porque ele está dizendo aqui, o Arão,
eu estou sentindo que vai acontecer uma grande desgraça. Corre lá, pega o incensário, coloca incenso, porque o incenso, ele era a intercessão. O incenso é semelhante à oração de hoje. Então ele falou para o Arão, pega o incensário, corre, faz uma expiação, intercede pelo povo, Arão. Porque ele diz aqui, ó, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, ponto e vírgula, já começou a praga. Quer dizer, morreram muitos no dia anterior, com Corá, Datã e Abirão, mais os 250, o povo se levantou contra Moisés mais uma vez, Deus desceu e já vai começar outra punição. E Arão pegou o incensário no 47, ó, e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Não diz qual é a praga, mas diz que era uma praga. E deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Veja, o Arão correu, começou a balançar o incensário dele, a fumaça começou a subir, aí a praga cessou. Aqui diz no 49, e os que morreram daquela praga foram 14.700, hein? Fora os que morreram por causa de Corá. Olha, então conta o que morreu no dia anterior, mas os que morreram aqui, ó, 14.700, versículo 50. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Veja, isso aqui é algo comum no sistema. Automaticamente eles se levantam e automaticamente a punição vem. Naquela ocasião, quando desceu o fogo e consumiu os 250, foi semelhante ao fogo que consumiu Nadab e Abiú lá no início do sacerdócio. Lembra? Em Levítico capítulo 10, é o mesmo fogo. Nós sempre falamos, o fogo de Deus, ele saía com duas situações, ou para aprovar ou para condenar. Quando ele saía para aprovação, ele purificava. Agora, quando ele saía para automaticamente condenação, ele consumia o sistema. Bem, este foi Números capítulo 16, um capítulo de grande castigo sobre os murmuradores de Israel. Números capítulo de número 16.